Olá, amigos do Mosaico, boa noite. Bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar, na televisão brasileira. Confira hoje um bate-papo com o presidente da CONIB, Alice Cooper, na Betel, Academia Judaica e muito mais. No oferecimento do Hospital Albert Einstein, vamos direto aos comentários da semana com ele, Rony Gottschalk. Rony, é com você. Quem entende o que está acontecendo no Oriente Médio sabe que a maior ameaça à existência do Estado de Israel são os ayatolás do Irã. Eles usam o dinheiro do petróleo para duas coisas: fabricar uma bomba atômica e patrocinar grupos terroristas como o Hamas, o Hezbollah e a Jihad Islâmica. As duas coisas têm uma única finalidade: matar os judeus e acabar com Israel. A propaganda via redes sociais, as doações para grandes universidades americanas e europeias, a cooptação da grande mídia e a Al Jazeera ficam por conta do dinheiro do Catar. Eu explico pela enésima vez. Os árabes não aceitam desde 1947 a existência do Estado judeu na região em que os judeus viveram por mais de 2000 anos. Eles podem gritar, eles podem mentir, mas eles não podem dizer que não existiu uma Judéia, uma tribo de Israel, um rei Salomão. Em 1947, a ONU dividiu uma região dominada pela Grã-Bretanha em dois pedaços. O bacana, inclusive Jerusalém, ficou para os palestinos árabes. Os pântanos e o deserto para os palestinos judeus. Os judeus construíram um país e a cada guerra que os países árabes provocaram e perderam, o país ficou mais forte e mais resiliente. Os árabes palestinos não fizeram nada. Ficaram esperando que seus irmãos árabes jogassem os judeus no mar. E continuam, até hoje, tentando ganhar no tapetão o que não conseguiram ganhar com seu próprio esforço. Se isso não fosse suficiente, no governo Obama, os Estados Unidos, junto com a União Europeia, fizeram um acordo incrível com o Irã. Os ayatolás se comprometeriam a congelar a fabricação de material para fazer bombas atômicas por 10 anos e permitiriam a fiscalização internacional desse acordo. Por que eu disse incrível? Porque os ayatolás nunca permitiram a fiscalização, nunca pararam a fabricação de combustível nuclear e em 10 anos, daqui a pouquinho, estariam liberados para eliminar Israel. Agora Israel decidiu eliminar ou atrasar seriamente o programa de construção da bomba iraniana. E a gota que transbordou o copo foi o massacre de 2 anos atrás que o Hamas realizou no sul de Israel. Em pouquíssimas palavras, é isso que está rolando. E enquanto Israel bombardeia uma usina nuclear, o Irã lança mísseis contra a população civil, como os nazistas fizeram com a população de Londres na Segunda Guerra. O próprio Estadão, onde boa parte da equipe não torce nem para os judeus e muito menos por Israel, teve a decência de escrever no domingo um editorial defendendo o direito de Israel se defender. Sabe o que é necessário para essa guerra terminar? Basta o Irã topar parar com seu programa nuclear. Uma curiosidade que você não vai assistir nem na CNN, nem na BBC ou na Globo. Com guerra e tudo, a Bolsa de Israel abriu em alta essa semana. Assistam agora um pequeno vídeo que traz o primeiro depoimento, as primeiras declarações que o primeiro-ministro Bibi Netanyahu fez quando a guerra começou. Today, Israel is defending freedom in the Middle East and beyond. We're doing so against a tyrannical and radical Iranian regime that wants to build atomic bombs to destroy us and wants to build ballistic missiles, including intercontinental ballistic missile, to be able to threaten anyone and everywhere in the world. By defending ourselves, we're also defending others. We're defending our Arab neighbors, our Arab friends in peace. We're defending Europe. We're helping defend also the United States, which helps us all the time in our defense. This is an important mission. Right now,
the Iranian regime is bombing our civilian neighborhoods while we are targeting the terrorists. Now, this is not new. They've tried to assassinate President Trump twice. They bombed American embassies. They killed 241 Marines in Beirut. They killed and injured thousands of Americans with their IEDs in Iraq and Afghanistan. They burn the American flag. They chant endlessly, "Death to America." Our enemy is your enemy. And by doing what we're doing, we're dealing with something that will threaten all of us sooner or later. Our victory will be your victory. How do we intend to achieve that victory? Well, we've already done great things. We've taken out their senior military leadership. We've taken out their senior technologists who are leading the race to build atomic weapons that would threaten us, but not only us. We've done all that and many other things. But we are also aware of the fact that there's more to be done. So we're preparing. We paved the way to Tehran, and our pilots over the skies of Tehran will deal blows to the Ayatollah regime that they cannot even imagine. And I can tell you this, we have indications that senior leaders in Iran are already packing their bags. They sense what's coming. I'll tell you what would have come if we hadn't acted. We had information that this unscrupulous regime was planning to give the nuclear weapons that they would develop to their terrorist proxies. That's nuclear terrorism on steroids. That would threaten the entire world. This is what Israel is doing with the support, the clear support of the President of the United States, Donald Trump, and the American people, and many others in the world. So with God's help, and with the goodwill and resolution of all free societies, we shall win. Chegou o momento do quiz da semana. Solta a vinheta. O que é a Academia Judaica? A. Espaço fitness. B. Festividade. C. Startup de educação. D. Equipe de atletismo. As 5 primeiras respostas corretas no nosso Instagram levam para casa o super livro Senhor Mosaico. Vamos para um rápido intervalo, você não saia daí. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Fiquem agora com a entrevista com Cláudio Lotenberg, presidente da CONIB. Quem pensa que nós vamos hoje fazer um CONIB Conta, porque o Dr. Cláudio Lotenberg está sentado aqui, já se enganou. Porque o Dr. Cláudio tem escrito com bastante frequência artigos sobre medicina, sobre o futuro da medicina, que tem tido muita atração, como se diz dentro das mídias digitais. Dr. Cláudio, eu vi um artigo outro dia seu que dizia que, sim, claro que nós precisamos de mais médicos, ainda mais num país desse tamanho, mas você questionava que médicos nós precisamos, que especialidades nós deveríamos desenvolver. Conta um pouco para a gente. Veja, é um debate importante porque questiona-se hoje o número das faculdades de medicina, questiona-se inclusive a mecânica de ensino, né? Foi revogado, aliás, de maneira muito positiva, todo um projeto que visava a educação à distância em medicina. É impossível ensinar medicina sem ter o ser humano, sem o toque da relação humana. Mas a questão da formação médica era importante para o nosso país, que é um país que carece de médicos, principalmente nas regiões mais distantes. A questão é abrir cursos por abrir e ter aí uma visão mercantil, ou se por acaso nós temos que direcionar a forma de ensinar dentro de necessidades que a medicina hoje traz.
A saúde, ela depende muito de uma visão epidemiológica, quer dizer, quais são as doenças mais importantes. A saúde depende muito de uma visão tecnológica que nós dispomos para poder oferecer para as pessoas. Então, no mundo onde nós temos telemedicina, no mundo onde nós conhecemos genética, medicina de precisão, no mundo que está numa transição epidemiológica, porque até hoje as principais causas de morte nos últimos 10 anos foram as doenças neurocardiovasculares. E nesse momento o câncer está praticamente ultrapassando, que as pessoas estão vivendo mais, você resolve determinada condição de saúde e você passa a ter uma prevalência de outras. Então é esse redesenho na formação médica que eu tenho defendido. A gente tem que, de quando em quando e de maneira sistemática, aprimorar o que a gente faz. Nós fazemos isso nas empresas que nós dirigimos, na prática médica dos consultórios, com as novas tecnologias, vocês, nos meios de comunicação, quer dizer, a televisão tradicional, ela mudou. Eu, quando assisti o programa Mosaico, quando criança, era um programa que passava em 2, 3 canais de televisão, não tínhamos mais do que isso. Hoje nós temos canal aberto, canal fechado, a internet, nós temos podcasts, quer dizer, toda essa sistemática de comunicação. Então, este redesenho, ele também tem que passar na formação dos profissionais de saúde nos cursos de medicina. Então, você falou de neurociência, enfim, doenças neurológicas, doenças cardíacas. Isto está crescendo, isso está diminuindo? Eu poderia, de maneira grosseira, dizer que nós precisamos menos de dermatologia e mais de cardiologia? Sim, acho que de maneira grosseira, sim, você pode dizer. Claro que isso aqui tem que ser estudado, né? Ainda mais com dados que você pode cruzar com ciência de dados, inteligência artificial, dá simplesmente para você mapear o que vai ser mais importante dentro de determinadas regiões do país. Então, essa formação não significa que você não vai precisar de determinados tipos de profissionais. Mas, por exemplo, a radiologia, né? O radiologista tradicional ele está desaparecendo, porque a inteligência artificial praticamente ela dá os diagnósticos de maneira quase que automatizada. Por outro lado, aumenta a população e aumenta a necessidade dos exames radiológicos. Então, temos que tomar cuidado como é que a gente orienta isso. Mais que isso, pode ser repensado e redesenhado, e, aliás, deve ser, eu tenho absoluta certeza. Eu fiquei sabendo que você não se conformou em ser apenas entrevistado pelo Mosaico, você decidiu virar entrevistador e vai ter um programa agora na Jovem Pan. E é um programa dirigido a assuntos médicos. O que levou você, que trabalha 26 horas por dia, a aceitar ainda mais um compromisso? Olha, eu vou te dizer, eu acho que enquanto eu tiver sonhos, eu vou continuar jovem e vou continuar certamente alongando e prolongando minha vida. Eu gosto de viver intensamente, gosto de cada vez estar renovando. Nós vivemos um país que coloca a saúde como um dever do Estado e um direito do cidadão. Esse é um princípio constitucional. E eu vejo isso de forma equivocada, porque, de certa maneira, cada vez que as pessoas escutam isso, elas terceirizam a responsabilidade do cuidado da sua saúde, quando a saúde, na verdade, deveria ser um dever do cidadão. Ele deveria cuidar da sua saúde. Então, quando os meios de comunicação se mobilizam, trazem atores, querem, de certa forma, familiarizar a sociedade para o entendimento das questões de saúde, nós estamos apropriando essa autorresponsabilidade para o seu próprio autocuidado. Então, eu toda vez que puder participar, e fiz isso minha vida, Rony, não é de agora. Eu, quando fazia oftalmologia, por exemplo, eu entendi que tinha que criar uma plataforma para poder atender muita gente. Porque quem era muita gente, atende muita gente, o faz melhor, faz em melhor qualidade, por um custo também menor. Eu, quando vim para o Hospital Israelita Albert Einstein e me foi incumbido e dado o papel de liderá-lo durante o período de 15 anos, na condição de presidente, muito embora ainda hoje lá eu esteja nos seus conselhos e presidindo o seu conselho, eu entendi que o Einstein tinha que alargar as suas funções, tinha que entrar na esfera pública, e hoje o Einstein público é muito maior que o Einstein privado. E essa é a minha vida. Quando eu tenho uma oportunidade de fazer mais coisas dentro de uma escala maior e sempre fazendo com seriedade, com valores e com responsabilidade, eu não abro mão. Eu acho que todo cidadão deveria trabalhar, atuar, pensar e viver dessa forma. E eu vou viver e vou morrer dessa maneira. Quem gosta do Dr. Cláudio aqui no Mosaico
vai ter oportunidade então de ver ele pelo menos em mais um lugar na televisão. Vamos fazer um pequeno comercial aqui. Qual é o horário do programa? O programa vai ser aos sábados, às 16h30, na Jovem Pan News. Muito bem. Doutor Cláudio, parabéns pela mais uma atividade que você se envolve. O Mosaico... E confira, check-up Jovem Pan News, 16h30. Eu espero vocês, hein? Com a dica e com a chance. Poucas vezes alguém teve isso. Dentro de um programa, falar de um outro programa numa outra emissora. Tem que ser o Cláudio Lotenberg com o apoio da família Gottev. O Mosaico volta já já. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Suzano, uma startup de 100 anos. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. Alice Cooper esteve na Betel. Vamos conferir. A few questions for a Jewish newspaper and the Jewish TV show. Cool. Okay, so you were born the same year Israel was born. Yes, I know okay. that. And you've been... I kind of look at that as a pride. Okay, so you've been there. Yeah. How was the show in Israel when you were there? It was great. You know, I mean, there was such a big difference between Tel Aviv and Jerusalem. You know, I mean, it's like one city is very sort of progressive, and you know, it's like that in Dubai and Abu Dhabi too. But I was much more interested in Jerusalem. You know, I come from a Christian background. My father was a pastor, and my grandfather was a pastor. So I grew up in the Christian thing. Going to Jerusalem was like, that was the greatest thing ever. You know, I mean, because we got to see all of the historical things. Yes. You know. You were probably, being in the show business, you're probably surrounded by Jews all over. I'm honorary. All my friends are either Jewish or Italian, so I'm honorary both. Tonight you have a show at the Islands Park. It's yeah. tomorrow night. Yeah. You've been to Brazil before. Oh yeah. What are your expectations for this show tomorrow night? Let me tell you about our very first time in Brazil. Is this your very first time? No. It's not. 1974. Exactly. We were the first rock act to ever play. Exactly. In Brazil. More than 100,000 people. It was 158,000 people. Yes. Indoors. There's a place here that holds that many people, and it was in the Guinness Book of Records. It was the biggest indoor audience ever. Wonderful. And the funny thing is I would say more than half the people that live under the equator believe in Macumba. Which is, a little Catholicism and voodoo and all this. And so I'm on stage. You know, I've got the snake around my neck, and I got the makeup and like the whole thing. And the next day in the paper, there's a picture this big, and it just says Macumba. It should have said Baptist. Okay, last question. As a terrible student that I was, I'm always fascinated by Schools Out. Oh, yeah. Okay, what was the inspiration for that song? There was a movie that I was writing a song with my guitar player, and this movie was on, and it was the Bowery Boys, which was an old 40s kind of comedy thing. And at one point, the guy takes off his hat, and he hits the other guy with it, and he goes, "School's out." And what he meant was, wise up. And I heard it, and I went, what? What did he just say? School's out. And I went,
oh, that's perfect. I said, what kid doesn't want that last day of school? I said, that's an anthem. And so we wrote it right there. We wrote it right there. And usually the songs that are the hits are songs that are written in 15 minutes. The songs that take a long time are usually trying to force something. You certainly don't know, but we have something in common. Our TV show is in the Guinness Book of Records too. Oh, really? It's the longest running TV show in the world. Oh, wow. That's Yes. amazing. Okay. How long is it? We started in 1961. Oh, wow. And we're still running. That is amazing. Yes. That's It's only great. half an hour, but it's still running. No, that's great. And it was a real pleasure meeting you. Well, I and get to be on the show that's the longest running show. You are. You are. Thank Pleasure. you. Thank Real you. pleasure. That's great. Okay. I appreciate that. É hora de descobrir a resposta do quiz. A alternativa correta é a opção C. A Academia Judaica é uma startup de educação criada para facilitar o acesso aos tesouros da cultura e da sabedoria judaica. Acessem o site academiajudaica.com e fiquem por dentro. E aí, você acertou? A nossa produção vai entrar em contato com os 5 primeiros que nos enviaram a resposta correta via inbox. Vamos conferir o que a Academia Judaica separou para o Mosaico essa semana. Olá, Rony. Olá, pessoal da Mosaico na TV. Estamos aqui hoje desde o estúdio da Academia Judaica, na CIP. Estou aqui acompanhada com o rabino Ruben Sternchen, que é a pessoa responsável pela curadoria dos conteúdos da academia, os conteúdos que a gente coloca à disposição das pessoas. E eu acho que a gente poderia, antes de falar sobre o tema que a gente selecionou para este programa da Mosaico, falar um pouquinho sobre quais são os princípios que norteiam uma seleção e a escolha que a Academia Judaica faz. O princípio inovador, talvez a grande particularidade da Academia Judaica, é que na hora de selecionar os temas, buscamos sempre a conexão deles com o nosso público. E assim é também como funciona nossa pedagogia. Nossos professores não discursam e não trazem o saber pelo saber. Se perguntam que tem isso a ver com o público e abrem todos os assuntos para uma discussão enriquecedora. Ótimo, então pensando nesse princípio, vamos trazer o tema do protagonismo feminino, que tem uma gama de cursos e de conteúdos à disposição. Por que esse tema é importante e é relevante para as pessoas? Porque nós vivemos numa era paradoxal. Por um lado, todos e todas nos perguntamos como é possível que o lugar da mulher, ainda no século XXI, no Ocidente, continue sendo uma pendência, algo que não está resolvido. Então, nas universidades, os professores são homens e nas escolas da educação infantil, a maioria são mulheres e assim por diante, quando não temos nenhuma razão para que seja assim. E justamente a Academia Judaica consegue desvendar mulheres, nos mostra que não é verdade que em todas as épocas, também no judaísmo, a mulher ficou do lado. Eu mudaria a nossa conversa e te perguntaria, você tem um curso dentro da academia sobre mulheres do Talmud. Pessoas como eu pensávamos que o Talmud é uma literatura só de homens. Você tem um curso que não acabava de mostrar quantas mulheres tinha. O que acontece como leitora e como uma pessoa que estuda o texto, é muito interessante a questão do olhar, porque para mim chama muito a atenção quando eu olho num texto de tentar encontrar exatamente por que uma determinada personagem recebeu menos destaque ou menos foco, sendo que a sua história é tão interessante, tão instigante. E isso tem a ver com o que você acaba de falar, que tem um processo histórico, né, envolvendo essa seleção, essa escolha que a história decide contar. No curso Mulheres do Talmud, eu selecionei 5 mulheres, mas foi uma seleção que eu fiz entre 12. 12 mulheres havia para selecionar e você escolheu com muito cuidado 5, com muita pena, né? Então, temos que marcar um outro curso
para as outras 7. Eu confesso que eu vou cumprir 28 anos de rabinato, até seu curso não conhecia mais do que essas 3 que eu mencionei. Eu vou te falar que eu ainda suspeito, ou uma sincronicidade, mas eu ainda suspeito que Herzl bebeu da fonte de uma mulher. Vamos falar disso no curso. Ótimo. Mais algumas boas razões para se unir a nós na Academia Judaica. Venha, se inscreva, participe e mergulhe com mais profundidade em todos esses temas que a gente falou aqui, como degustação. Esperamos vocês. Chegou o momento do Pinata Música da Semana. Pode rodar. כשהלב בוחר איזה מדהימים אתם. כשהלב בוחר, הזמן עומד מלכת. האדם רואה את כל חייו פתאום. אל הלא נודע הוא לא רוצה לאלוהיו קורא על צד תהום. שמע ישראל אלוהי, חזק אותי אלוהי, עושה שלא אבחר. הכאב גדול Esperamos que tenham gostado do programa de hoje, que precisou ser ajustado após o cancelamento das Macabíadas 2025. O mais importante é a segurança de todos os atletas, comissão e visitantes. 2026 está logo ali e seguimos aqui emanando energias positivas pela paz em Israel. As velas de Shabat na próxima sexta devem ser acesas às 17h09 ou quando você chegar em casa. O Kabbalat Shabbat da Betel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e presencial, mediante a inscrição. Cuidem-se, até o próximo programa. Shalom, Mosaico!